Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa da Engenharia, né, nessa noite fria. Então, hoje nós vamos ter aqui a nossa palestra com o professor Rui. Podemos chamar ele de professor, que ele vai dar uma aula para nós de biotecnologia, né? Então, a palestra dele é Biotecnologia, uma ferramenta de proteção ambiental, que é promovida através da nossa Câmara Técnica de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento. Então, para dar o currículo do nosso mestre aqui, eu vou chamar a nossa coordenadora da Câmara, que é a Gina Guerra. Por favor, Gina, chegue ao palco. Aqui. Boa noite a todos, agradecendo a presença de todos que fizeram o esforço de vir até aqui nessa noite tão fria. O nosso palestrante de hoje, o Rui, ele é Rui Alexandre Sabac Gutierrez. Ele nasceu em Curitiba, Paraná, né? Aqui. É oficial reformado da Marinha no posto de capitão de mar e guerra. Durante os mais de 30 anos em que esteve ativa na Marinha de Guerra, morou nas cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Cariscoga, Gotemburgo e Washington, Estados Unidos. Na Marinha do Brasil, exerceu vários cargos e funções, entre eles membro da subchefia da Política e Estratégia do Estado-Maior da Armada, oficial de operações no Estado-Maior do Comando da Divisão Anfíbia, chefe do Estado-Maior do Comando da Divisão... isso aqui já falei, do Batalhão de Viaturas Anfíbias, imediato do Comando de Material de Fuzileiros Navais e comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e, simultaneamente, vice-comodoro do Clube Naval de Brasília. Em Washington, Estados Unidos, onde esteve por 2 anos e meio, foi encarregado da Divisão de Logística, Exportação e Importação na Comissão Naval do Brasil e Washington. É bacharel em Engenharia Operacional Mecânica, técnico em Administração, mestre em Planejamento Militar, ESAL, mestre em Ciências Navais, EGN-MB, doutor em Ciências Navais com o curso de Altos Estudos Políticos Estratégicos e Planejamento de Governo, ESG, possui ainda o curso de especialização em defesa antiaérea no Brasil e na Suécia, curso avançado de operações anfíbias, curso por correspondência de iniciação às ciências políticas e de relações internacionais pela UNB, e os cursos de extensão no World Trade Center em exportação e importação em Nova York e logística da exportação em Memphis, Estados Unidos. Possui ainda outros cursos militares no Brasil e no exterior. Atualmente é empresário, atuando na área do meio ambiente, como sócio proprietário da empresa Biograu Soluções Ambientais, Assessoria, Comércio e Representações Limitada, com foco principal na utilização de biotecnologia na despoluição e tratamento de efluentes e presidente da instituição filantrópica Socorro dos Necessitados. Atuante na área cultural, é poeta, cronista, palestrante e membro do Centro de Letras do Paraná, da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil e da Academia de Letras do Brasil, onde atua como diretor institucional. É também membro efetivo da Liga de Defesa Nacional e membro também da nossa Câmara Técnica de Meio Ambiente aqui do IEP. Então, Rui, por favor, pode iniciar sua palestra. Uma boa noite a todos. Obrigado por terem vindo nessa noite fria, como a Gina disse. Eu vou falar aqui sobre biotecnologia e que eu dou o nome de uma ferramenta de proteção ambiental. Uma ferramenta por quê? Nós temos várias. São técnicas, tecnologias. Só que a biotecnologia, ela é o natural, é o que a natureza faz. O meio ambiente, quando a gente joga qualquer coisa, qualquer elemento poluente, desde óleo, graxa,
esgoto, seja lá o que for, vocês encontram no solo, nas águas, em diversos lugares diferentes, cepas de bactérias diferentes, que são os micro-organismos, que limpam essa sujeira. Esse é o método que a natureza usa. O que nós fazemos, que nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação, é que nós simplesmente isolamos essas cepas e multiplicamos elas, concentramos de modo a atuar de maneira calculada como um processo de engenharia. Vamos aqui, então, prosseguir. O controle. Entre os processos de proteção ambiental, existem vários. Eu vou comentar sobre esses aqui, que é os que eu conheço mais. Biorremediação, bioaumentação, compostagem bioacelerada, controle biológico de pragas, exploração e produção de petróleo. Alguns eu vou passar mais rápido e me deter mais no que é mais usado e o que eu trabalho mais. Inicialmente, biorremediação, para a gente saber o que é. Esse termo refere-se ao uso de agentes biológicos para degradar ou tornar não perigosos os vários tipos de resíduos líquidos ou sólidos que estejam contaminando uma área. A biorremediação pode ser entendida como processo de degradação e mineralização de resíduos orgânicos que compõem o ciclo de carbono. Então, a biorremediação, exemplo, vocês têm um terreno, por exemplo, em que foi contaminado até o solo e corpos d'água também, com chorume, esgoto, derivados de petróleo, cloreto de potássio, etc. E também podemos usar a biorremediação para recuperação e prevenção de eutrofização de corpos d'água. Aqui um exemplo de remediação, uma artezinha. Então, eu tenho um aquífero, ele é contaminado. Aí nós inoculamos cepas de micro-organismos apropriados e a gente transforma os poluentes em biomassa, gás carbônico e água. O processo total de limpeza, em tudo que vou mostrar aqui, acaba nisso. Ele acaba em biomassa, CO2 e H2O. Ele limpa o processo completo. O bioaumento também é chamado de bioacumulação. Então, agora eu saí da biorremediação, estou indo para a bioaumentação. Esse daí é o principal, que eu trabalho muito em vários estados do Brasil. Agora eu estou mais só no norte do Paraná, um pouco do Paraná, interior e São Paulo. A partir do... Tudo isso daí, a partir ali do fim do governo Dilma, que eu cresci muito até lá, e atuei em várias áreas, naquele fim, não sei se você lembra, muita coisa foi quebrando, fechando, quebrando, as indústrias estavam mal. E aí, a primeira coisa que as indústrias fazem é deixar de lado qualquer gasto com o meio ambiente. Hoje a gente fala em meio ambiente direto, eu faço questão de falar essas coisas, porque todo mundo fala em meio ambiente, limpeza, o planeta, etc. Mas a primeira coisa que eles cortam é o gasto com o meio ambiente. Eu conheci empresas que saíram no jornal, prêmios de meio ambiente, etc. E eu estava lá e quando eu cheguei para tratar, eles jogavam no rio. Sabe? Então, é um marketing muito grande em cima do meio ambiente, mas que não corresponde à realidade. Então, o que é o bioaumento? Ou bioacumulação? É o processo de inoculação também de micro-organismos naturais e desejáveis, cientificamente selecionados para incrementar a população microbiana normalmente encontrada em uma estação de tratamento de efluentes. Lembrando que a estação de tratamento de efluentes, ou uma ETE, ela pode ser desse tipo, com aeração, etc., e pode ser lagos e lagoas. No interior, na área rural, na parte de suinocultura, batedor de frango, abatedores bovinos, fábricas de queijo, suinocultura, sempre tem muito espaço, é usado lagoas. Na cidade, nas indústrias, aqui no centro industrial, é mais usado essas estações de tratamento desse tipo aqui. A bioaumentação. Esse processo tem por objetivo aumentar a eficiência da estação. Quando o engenheiro calcula uma estação e projeta e dimensiona, ele já faz para ter o resultado que ele precisa para limpar. Só que numa fábrica, numa indústria, isso é muito variável.
Aquilo, eu vou dar um exemplo de laticínios, que eu trato várias, tá? E abatedores também, mas laticínios. O laticínios um dia está despejando uma coisa, de repente tem outra, e aumenta, de repente diminui, de repente tem um resto de coisa que estragou, de iogurte, lá eles despejam tudo na lagoa. Então, é uma variação muito grande. Quando você tem uma desse tipo aqui, que foi calculada para aquela carga, ela chega a um ponto e começa a não atender. E você chega no que você está julgando na natureza, em alguma coisa que não atende os requisitos ambientais. Aí entra a biotecnologia, porque mesmo ela sendo daí pequena, para atender aquela demanda, ou a indústria aumentou, você aumenta a eficiência através da inoculação de micro-organismos desejáveis e calculados para aquela carga, sem precisar fazer obra. A população nativa de uma estação de tratamento, ela é formada por micro-organismos que estão ali ocasionalmente presentes. Tá? Eles vêm com água de chuva, poeira, ventos, esgotos. Você põe a mão lá, você põe um balde com alguma coisa, você está inoculando micro-organismos. Mas o micro-organismo tem tudo. E está contaminando. Esses micro-organismos não são sempre os mais efetivos na biodegradação dos compostos orgânicos presentes. Somente uma parte deles, normalmente existentes em uma estação, contribuem para a degradação do efluente e para atingir as necessidades e exigências ambientais. A maioria deles são micro-organismos não desejáveis e patogênicos, que transmitem doenças. Então, nós temos aqui na população nativa de uma estação, que a gente chama de desejáveis e não desejáveis. É lógico que os desejáveis são os que contribuem, porque na natureza tem os que vão contribuir para a limpeza, mas tem os não desejáveis. E, infelizmente, os não desejáveis, eles são em maior quantidade na contaminação. Os desejáveis têm capacidade metabólica de biodegradar os compostos orgânicos. Já os não desejáveis não têm essa capacidade. E, além disso, eles competem com os desejáveis pela energia que eles precisam para se multiplicar e produzem odor, lodo orgânico, poluentes, gás sulfídrico, etc. Eu aqui gosto de explicar uma coisa, porque, desculpem aqui, aqueles que entendem até mais do que eu sobre isso, mas a maioria do povo vê que micro-organismo, assim como a bactéria ou o vírus, ele se multiplica aos milhões por segundo. Mas é aos milhões, é muita coisa. E nessa multiplicação, eles precisam se alimentar, entre aspas, de alguma coisa. Então, a gente imagina, sempre que fala, que eles estão, quando eles degradam um ambiente poluído, que eles estão comendo alguma coisa. Não, eles não comem nada. É uma equação bioquímica. Tá? Quem lembra daquelas equações horrorosas, eu não gosto nem de lembrar da época de científico, depois a minha engenharia não tem nada a ver com isso, você tem uma molécula disso, mais uma molécula daquilo, daí você retira a energia, tem aquela flechinha daqui, ou entrando ou saindo, etc., e se transforma numa outra molécula. É o que acontece aqui. As bactérias, ao se multiplicarem nesses milhões por segundo, elas necessitam retirar energia. Elas retiram energia, as desejáveis, dos poluentes. E ao retirar a energia dos poluentes, elas transformam aquela molécula em outra coisa. E no final nós temos água e gás carbônico limpando totalmente o efluente. Nós vamos ver aqui adiante como é que isso se processa com mais detalhes. Aqui tem uma referência com um esquemazinho muito interessante que eu gosto de pôr, embora eu já tenha explicado ali, que foi feito por esse Michael Foster e Rob Whiteman, um PhD, num trabalho que eu tenho deles aqui. E o que eu quero mostrar mesmo é essa parte aqui, que é aquilo que eu falei. Repare o seguinte, os efluentes sem biomentação. Então, você tem uma estação de tratamento, seja qual for, lagoa, de criação, silvicultura, batedor ou essa industrial. Você, normalmente, ela é dividida entre os desejáveis e os indesejáveis. Tá? Mais ou menos 50%. Tá? E aí o que acontece? Aí vem o propósito da biomentação. Eu analiso a carga de entrada. Analisada a carga de entrada, eu calculo para aquela carga e a vazão do efluente o que eu preciso inocular em quantidade, de maneira a
eu me sobrepor a esses indesejáveis. Calculado isso, a gente faz uma inoculação diária, dia sim, dia não. Normalmente é de segunda a sexta, esse fim de semana a gente para. Eu compenso o fim de semana durante a semana. De maneira que eu, no final, fico isso. As desejáveis já existem. Eu inoculo desejáveis aqui. O que acontece? As desejáveis, junto com as inoculadas, elas vão competir pelaquela retirada de energia do que é sujeira, do que é poluição, com as não desejáveis. Só que elas... Opa, apertei o botão errado aqui. Só que elas são muito mais vorazes na busca dessa energia do que as não desejáveis. Elas são selecionadas assim. Então, quando elas competem, as indesejáveis começam... Vamos raciocinar como se elas estivessem se alimentando. Tá? Atrás do prato é comida. Daí eu coloco outra aqui que é mais rápido e vai atrás do prato. Ela começa a comer e as indesejáveis não conseguem se alimentar. Se ela não consegue se alimentar, elas não se multiplicam. Você não mata as indesejáveis, você não mata nada. Você simplesmente compete pela alimentação com ela e ela começa a não conseguir se multiplicar, porque falta o elemento que é a poluição para ela se multiplicar. E aí o resultado é isso. Quando você diminui a população das indesejáveis, a gente nunca anula, mas isso aqui fica muito pequeno, as desejáveis inoculadas são constantes, é calculado, você permite que as desejáveis aumentem, que está por acaso pela natureza. E no final, em vez de eu ter isso aqui, eu tenho isso aqui com muito pouco indesejável, e tenho um efluente limpo. O processo é simples, e é o que a natureza faz. Só que dá para perceber o seguinte, estou me atrapalhando com os botões aqui. Opa, já voltamos. Se você derrama, por exemplo, vocês vão ver aí adiante, vou falar de óleo. Por incrível que pareça, você tem micro-organismos que se alimentam da cadeia de hidrocarboneto, óleo, petróleo, graxa. Vou deixar para comentar os exemplos bem adiante aí, porque é interessantíssimo isso. Esse tipo de bactéria, ele só é encontrado no solo, terra, até 1 centímetro de profundidade, em pequena quantidade. Então, se você derrama um pouco de óleo ali, ele vai desaparecer, porque essas bactérias naturalmente vão biodegradar eles. Mas faz um despejo. E vamos pensar na nossa sociedade atual, com tanta carga orgânica que a gente despeja, e não só que a gente despeja, que é produzido pela gente, mas vazamentos, acidentes, etc. A natureza não dá conta. Aí o que a gente faz? A gente pega, tem que saber, aí tem a tecnologia, separar esses micro-organismos do local que ela existe, tem que primeiro conhecer isso, pois multiplica ela em laboratório. Meu produto, ela é liofilizada e misturada com um tipo de um farelo de trigo. E aí ela fica inerte. Quando você mistura aquilo com água, normalmente eu misturo no próprio efluente da lagoa, deixo um pouco ali, elas começam a se multiplicar. Daí eu despejo nas entradas das lagoas, na entrada da ETE. E elas começam a se multiplicar, porque elas encontram alimento, entre aspas, já entenderam a diferença do alimento e a energia que elas precisam. Né? E elas vão limpar. Quando eu comecei isso aqui, há 18, 19 anos atrás, eu fui pioneiro aqui no Brasil com isso e trazer do exterior, com esse padrão de ter qualidade que eu já explico, daqui a pouco eu explico para vocês. O pessoal se assustava. Uma vez os fiscais do IAP chegaram num cliente que estava maravilhado, uma batedora de frango na Lapa, e quando chegaram lá, pô, mas que maravilha, estão usando enzimas? Não, estamos usando bactérias. Meu Deus do céu, isso é perigoso. O pessoal até hoje raciocina com patogênicas e não percebe que a vida nossa é feita de micro-organismos. Não existe vida na Terra sem micro-organismos. Um bom exemplo que me deu foi um médico. Temos aqui o doutor Assir, aí, que não vai me deixar mentir, né? Um otorrino mostrando. Você tem um tipo de bactéria, micro-organismos, na ponta da língua, outro aqui no meio, outro na base, outro na faringe, outro na laringe, outro na entrada do estômago, outro no intestino, que você precisa para viver. E você tem os patogênicos, que quando chegam, dá inflamação de garganta, doenças, gastrite, etc, etc.
E na época que eu aprendi isso, eu estava com dor de garganta e vá tomar remédio de gargarejo e fazer pastilha. E ele, pô, essas pastilhas aí são antibióticos. Você já passou o tempo que você está tomando isso. E você vai matar as patogênicas, mas vai matar as benéficas. E se as benéficas, a inflamação vai piorar. Faz esse paralelo para isso aqui. Você tem que terminar com as patogênicas, com as que você não quer. Mas as outras você tem que aumentar. A vida é assim, tudo tem bactéria. Tá? E eu já comentei aí ali no café, lá no começo eu falava bactéria, porque é bactéria. Depois eu parei. Eu estou falando aqui meio de propósito. Eu só falo micro-organismo. Então o pessoal aceita melhor. A bactéria, o pessoal se assusta. Eu cheguei a dar, há uns anos atrás, me convidaram a dar palestra no mestrado de Biologia da PUC. E eu fiquei pasmo que os mestres de lá, de Biologia, não conheciam isso que eu estou falando para vocês. Eles só conheciam micro-organismos, bactérias, usados na fabricação de fármacos e para lidar com patogênicos. E eu gosto de chamar a atenção nisso. Nós temos um mundo aqui à nossa frente, que é o que a natureza faz, disponível. E o Brasil está atrasado 50 anos nisso. Países como a Bélgica distribuem inóculos para o pessoal colocar no esgoto de cada casa. Os navios que nós, na Marinha, compramos na Inglaterra, nos anos 70, vinham com inóculo, que o pessoal nem sabia o que era, só sabia que era para jogar na tubulação de esgoto. Eram inóculos de bactéria, mais nada. E nós, até hoje, agora é que eu falo isso, e o pessoal aceita. Não se assusta mais como foi há 15 anos atrás. Né? Mas, mesmo assim, o nosso conhecimento é desse tamanho. E os produtos que nós temos, já acompanho isso há tantos anos, são todos assim, eu tenho de 2 a 4, o que eu conheço que tem mais cepas de bactérias, tem 5 cepas. Qual é a diferença da tecnologia? O meu tem 20 cepas e mais um pool de enzimas. Essa é a diferença. E vocês vão entender melhor quando puser umas equações aqui à frente, por que a diferença dessa quantidade de cepas e o que acontece no final do tratamento. Então, vamos lá. Com essa tecnologia de bioaumentação, ou a biorremediação também, mas eu estou falando agora de bioaumentação, ela consiste, primeiro, a seleção de micro-organismos de ocorrência natural e aptidão para decompor substratos específicos. Eu tive que pôr isso aqui sempre natural. Hoje já não sou mais questionado, mas vou explicar para vocês, porque daí o pessoal, além de se assustar, bactéria, não, mas isso é alteração genética. Não, não tem nada construído em laboratório alteração genética. O meu produto, a tecnologia do que tem a patente disso, ele, entre aspas, caça os micro-organismos, cada um é num local. Um é numa nascente d'água, outro é num determinado tipo de árvore, outro é num determinado tipo de vegetação, outro é num determinado tipo de solo. E aí que tem que conhecer. Depois de fazer isso, leva para o laboratório e multiplica. Tá? Cada uma é proveniente de um lugar. Você junta elas para depois aplicar. Então, a primeira é a seleção. Tá? E não tem nada de alteração genética nem criação. Muito importante, elas são, também já me falaram isso, eu apliquei na Antártica, quando era na base lá, que estava com problema de esgoto por causa das caixas de gordura, do tratamento de esgoto, que depois vai para a Bahia lá. E aí estavam sofrendo, vamos dizer, pressões. É lógico que era tratado, mas mesmo assim, eles não queriam que aquilo ficasse mais limpo. Eu fiz o tratamento, funcionou, maravilha. Vocês veem o desconhecimento que nós estamos. Chegou uma doutora bióloga da USP, que acompanhava tudo lá, e proibiu a gente de colocar. Porque não, vocês estão trazendo para a Antártida micro-organismos que é de outras partes, vamos dizer, alienígenas para... Todos esses produtos aqui, esses micro-organismos, eles são universais para o planeta. Se você chegar aqui no Japão, na França, se for no esgoto, no efluente, você vai encontrar esses micro-organismos. São universais pelo planeta e não alteração genética. Tá? Então, hoje não é tão importante, mas eu acho que ainda a gente tem que explicar isso aí. E eu tive que parar de fazer o tratamento lá, eles não sabiam mais o que fazer com o esgoto, porque liguei, conversei com ela, ela disse que eu não conhecia, então ela ia proibir.
ficou assim. Vamos lá. Então, após a seleção, nós fazemos a adaptação dos micro-organismos para conseguir metabolizar concentrações muito altas do resíduo a ser tratado. Concentração, multiplicação e reprodução em larga escala e inoculação dos micro-organismos no efluente. Isso é feito em laboratório, em tipo de caixas d'água, daquelas de fibra de vidro, você faz, multiplica, depois liofiliza e inocula nos efluentes. Processo de tratamento. As bactérias selecionadas em função de sua excelente habilidade em produzir uma grande quantidade de enzimas e capacidade de degradação dos múltiplos tipos de resíduos encontrados nos efluentes, tais como óleos, graxas, gorduras, sob diferentes condições de variações de temperatura, pH e níveis de oxigênio. Bom, quem entende disso, normalmente engenheiros ambientais, civis que tratam com essa parte de projetos de estação de tratamento, biólogos, né? Sabe que os micro-organismos, o trabalho deles depende muito da região também, da temperatura. A temperatura influi muito. A maioria dos micro-organismos, acima de 35 graus, eles começam a ficar lerdos, e alguns até morrem. E abaixo de 15 graus, eles ficam inertes também. Então, a temperatura tem uma temperatura ideal de multiplicação. Aqui, ó. Opa, logo meu. No processo de tratamento, então, como eu falei, a gente faz um laboratório, calcula a carga inicial, a carga que entra, e aí nós calculamos o que vai ser inoculado. Nessa inoculação, ela depende, lógico, dessa carga. Então, tem lugar que eu ponho tantas gramas por dia. O processo é simples. Nas lagoas de tratamento de estação, eu mando pegar um balde, um recipiente com afluente do próprio efluente, porque ali está cheio de alimento, sempre entre aspas para as bactérias. Daí eu ponho aquelas tantas gramas, que a gente tem um medidor, não precisa ficar pesando, já põe um medidor, que é tantas gramas, só põe ali e joga ali. Mando esperar uma meia hora, ou pelo menos 15 minutos, porque elas começam a se multiplicar. Então, quando eu coloco no efluente, eu já tenho ele muito mais potencializado. E aí eles vão se espalhando por lá, pelas lagoas e pela estação. Tá? Isso aqui eu já expliquei. Eles metabolizam os poluentes, produzem CO2 e água. Para produzir CO2 e água, eu preciso ter as cepas. Falei ali, estou repetindo e vou mostrar na equação aqui, para vocês entenderem. Então, um que tem 3, 4, 5 cepas, como existe no Brasil, eles são fraquíssimos, ele mais solubiliza o efluente. É um aparente, mas não trata, porque no final não transforma em água CO2. Retidos em tanques ou lagoas, eles reduzem fatores poluentes como DQO, DBO, OG, SST, assim como controlam odores nocivos. DQO, para quem não conhece, demanda química do oxigênio, demanda biológica do oxigênio, óleos e graxas e sólidos suspensos totais, que são os principais poluentes e que o meio ambiente tem parâmetros mínimos para poder jogar num curso d'água ou utilizar numa plantação, coisa assim. Aqui eu vou dar um exemplo de bioambientação de alguns tratamentos que eu tenho. Isso daqui é a lagoa de uma indústria de laticínios, tá? O início do tratamento, essa lagoa 2, tá? Dá para apagar um pouco essa luz aqui? Bem, aqui vocês podem perceber aqui, isso aqui que a gente chama gordura sobrenadante, né? Tem algumas que eu vi, teve uma da Sadia, antiga, aí no interior do Paraná, que eu cheguei lá, tinham feito uma besteira, lagoa enorme. Eu, para ver a profundidade dessa gordura sobrenadante, tive que pegar um pedaço de madeira e enfiar, tinha 1 metro de profundidade, só disso daí. Tá? Estava nascendo grama, mato em cima já. Né? Também se morta a lagoa. Então, dá para perceber, né? Isso aqui é tudo poluição. Essa lagoa, 60 dias depois do tratamento. Eu fotografo, faço o acompanhamento e faço um relatório
para os proprietários, diretores, etc. Olha, a mesma lagoa 60 dias depois. O que acontece aqui? Você começa a formar placas, porque o tratamento vem do efluente para cima, de baixo para cima. Então, ele vem degradando de baixo para cima. Nos exames iniciais de laboratório, nesse começo, quando não está equalizado ainda, é comum aumentar um pouco o sódio suspensor totais, porque elas vão degradando aquilo vai caindo, né? Mas depois ele equaliza. Inclusive o lodo orgânico do fundo. Muito importante, ver se eu lembro de falar aqui de uma estação de tratamento de pescados que eu tive. Tratei 15 anos. E essa lagoa, 90 dias depois. Eu sempre, quando é uma carga pesada, assim, início de tratamento, eu peço 90 dias para equilibrar ela. Aí varia, às vezes eu consigo menos, mas nunca mais do que isso. Então, eu peço os 90 dias. Olha essa lagoa aqui, compare. Acabou-se a gordura sobre minha dente. É lógico que eu estou mostrando aqui para vocês o visual, mas lá na indústria o que vale não é só o visual. Embora para os diretores faz efeito, que o diretor chega lá só quer saber da aparência. Mas na marca o que interessa é o exame de laboratório. O DQO, DBO, SST, aquilo tudo ali. Tá? Então, mas aqui no visual a gente vê a diferença enorme com 90 dias. Aqui nós temos a Lagoa 3, desse mesmo laticínio. Início do tratamento, 60 dias depois, olha as placas se formando, se soltando, e 90 dias depois. Nessa aqui ainda sobrou um pouquinho aqui nesse canto. Mas dá para ver a diferença. Esse cliente é meu cliente há 15 anos. Não só ele, como ele estendeu a várias outras unidades de laticínio. Alguns fábricas de queijo, iogurte, leite, etc., em vários lugares. Isso daqui de suíno. O sucesso que eu sempre tive em abatedouros de frango, de bovinos e de suínos é muito grande. Mas são os piores de serem tratados, principalmente suinocultura. O preço da carne, da exportação do suíno, ele varia muito. Sempre que abaixa no mercado nacional, eles param tudo. Não querem saber. Depois, quando está no desespero, o meio ambiente pressionando, eles chamam no desespero e daí querem para amanhã. E o processo leva um tempo, né? Não é o Celsius, que você joga ali, sai por mim e acabou. Precisa de um tempo. Mas é. Essa lagoa aí, então, desses suínos, repare aqui, que meleca aqui, ó. Isso aqui, gordura subterrânea, aqui já está formando ilhas, aqui já está nascendo grama, e aqui, 30 dias depois do tratamento. Não é o fim do tratamento, mas era a foto que eu tinha. Ó, tudo isso aqui sumiu, tá? E isso aqui vai degradando aos poucos, tá? Mas já dá para perceber que a diferença é muito grande. Aqui um teste na área de piscicultura. A área de piscicultura, seja camarão ou peixe, mas principalmente o camarão, ele produz muito nitrato e nitritos, muito, muito. E daí chega um ponto de saturação que começa a matar o peixe e matar o camarão. Então, você tem que tratar. E também, o pessoal às vezes esquece, até os que queriam peixe, que o peixinho lá, o intestino dele funciona. E ele deposita gordura, que ele vai depositando gordura e formando uma massa orgânica no fundo, de lodo. E quem conhece piscicultura, criação de peixe, sabe que de vez em quando você tem que esvaziar e tirar aquilo tudo. Só que quando tira isso, assim como lagoas de tratamento de abatedouros, suínos, etc., que tem que fazer uma hora, porque senão você perde tudo, você vai formando o lodo, você vai diminuindo o volume. O engenheiro calculou o volume da lagoa para tratar. Daí você não tem mais o volume, não vai tratar mais, certo? Então, eles têm que esvaziar a lagoa e limpar aquele lodo. Aí tem dois problemas. Primeiro que você tem que parar a indústria, né? Porque você não vai jogar onde influente. Segundo, é caro isso. E terceiro, onde é que você joga o lodo? Porque o lodo é contaminado com patogênico e um monte de coisa. Onde é que você joga? No lodo, você tem a massa orgânica, que é a maior parte, e um pouco de mineral, que é poeira, um pouquinho de terra que sempre escorre. Bom, o tratamento biológico, ele vai lá no meio do lodo e tudo que é orgânico ele degrada também e equilibra o lodo. E fica só um pouquinho do lodo, que é importante porque ele é o berço dos micro-organismos ali dentro. Mas você não pode ter excesso.
Como exemplo disso, eu vou mostrar aqui uma indústria de pescados que eu tratei 15 anos, até ela ser vendida para São Paulo, daí quando São Paulo comprou, não quis mais falar com a gente. Aí eles tiravam um caminhão de lodo da estação de tratamento a cada 15 dias. Isso tem custo. E depois, aonde é que joga? Quem conhece leis ambientais sabe que a gente é corresponsável. Não adianta, eu vendi para o Borges, não quero saber o que o Borges faz, negativo. Se o Borges está jogando ali adiante e pegarem ele, eu vou preso junto, eu vou ser multado junto. Eu tenho que saber e ter tudo anotado de todo o processo daquilo ali. E o lodo era jogado em qualquer canto. Bom, um caminhão grande daqueles basculantes a cada 15 dias. Eu tratei 15 anos, eles nunca tiraram um caminhão. O lodo estabilizou. Aí dá um case para vocês verem o que acontece. Bom, no caso da piscicultura, o pessoal lá da PUC, da área de piscicultura, estava fazendo testes com filtros biológicos e tentando estabilizar os filtros biológicos e não conseguiam. Daí souberam de mim, através de uma bióloga, nós fomos lá, calculamos, em uma semana a gente estabilizou os filtros biológicos, inoculando o produto. E mais, diminuiu os nitratos e nitritos. E esse é o atestado que ela me deu, em que mostra justamente que a introdução de micro-organismos pode contribuir no processo de manutenção do filtro biológico, que a gente fala da diminuição de nitratos e nitritos. Daí eu pedi um atestado para eles para poder mostrar. Esse daqui é da fábrica de pescados. Essa fábrica de pescados, que eu tratei todo esse tempo, teve um período em que apareceu um produto biológico feito pela Universidade do Rio Grande do Sul. É um desses que eu falei que tinha 4, 5 cepas de bactérias. Mas era mais barato. Daí, quando chega... É muito complicado você falar no nível técnico e no nível de diretoria. A diretoria só quer saber de gastar menos e lucro. E por mais que o técnico mostre, a gente vá lá, às vezes é difícil do pessoal se encantar pela coisa. E é mais barato, é produto biológico, vamos trocar. Compraram de lá. Bom, primeiro que eu jogava 300 gramas por dia. E do outro produto era mais barato, mas a gente tinha que jogar 1 quilo e pouco por dia. Era bem mais. Passou um tempo, eles me ligam desesperados. Por favor, vem aqui. Fomos lá, na mesma hora. O cliente é grande pra caramba. Aqui é a saída para o Rio Itajaí. Isso na estação, isso aqui, o que tem parecido? Creme chantilly, só que da cor de ferrugem. Um creme chantilly que está quase para creme de leite, muito denso. Na estação de tratamento, tinha cerca de 1 metro disso boiando. Um cheiro horroroso. E aí o pessoal ficou desesperado pelo que estava saindo, e o cheiro, porque ali tem uma comunidade. E o pessoal entra com processo, o Ministério Público. E daí que é desespero, né? Quero para amanhã. Tá bom, vamos ver o que a gente faz, volta ao meu produto. Lógico que daí, para a gente apressar, eu fiz uma inoculação monstruosa, que a gente chama de tratamento de choque, para rapidamente eu elevar a população, a colônia de micro-organismos, num nível que conseguisse tratar isso e depois ela se estabiliza. Bom, 15 dias depois. Está aqui, ó. Não preciso falar nada. 15 dias depois. E acabou o mau cheiro. Voltou a ser meu cliente até ser vendido para São Paulo. E aqui, esse é o visual. Dessa aqui, eu ainda tenho o resultado do laboratório. E uma coisa, eu sempre me neguei para os meus clientes de eu mandar no laboratório. Teve uma empresa aqui em Curitiba que quebrou e os donos quase foram presos, a dona fugiu para São Paulo, etc., que elas mandavam no meio ambiente aqui. Eu não consegui entrar numa indústria que era só eles e mais ninguém. Mas eles faziam o tratamento, eles se responsabilizavam, eles faziam teste de laboratório, faziam tudo. Bom, se eu tenho uma empresa, estou te tratando, e falo, eu vim no laboratório, meu resultado está excelente, tá bom. E, de alguma maneira, eles conseguiam controlar o sistema todo, as fábricas não queriam saber de outro, porque não me incomodo mais. Bom, eu não fazia por causa disso. Eu acho antiético até eu fazer o exame. Então, eu dizia para eles fazerem. Isso aqui é cópia do que eles mandaram fazer, não fui eu que fiz. Dê uma olhada aqui. DBO, demanda biológica do oxigênio. Na entrada, estava 1.900. Eu pus com 18, eficiência de 99,05%. DQO, de 3.110, baixou para 63,20. Óleos de graxa, de 359,60 mg por litro para 4,20. pH, normalmente, ele se mantém equilibrado, não altera.
Isso é alteração, é muito pequena. Sólidos sedimentáveis, de 8,5 para menos do que 0,1, naqueles 15 dias. Aqui dá para ver o que significa esse tratamento. Isso aqui é uma caixa de gordura de um clube lá do Rio, usada aqui, que é meu amigo de Marinha, que veio me prestigiar aqui, lá do Piraquê. Uns 10 anos eu tratei deles lá. Era cheio de barata e jogavam na lagoa, né? E aí a gente começou a tratar. Essa foto não é muito legal porque é escuro ali dentro, né? Mas aqui as paredes incrustadas de gordura, entupia a bomba, como é que é? Congelava não, parava, né? Porque a gordura impedia o movimento da boia, daí vazava, e barata, que você abria aquela tampa, era barata correndo para tudo quanto é lado. Bom, o que acontece? Não sei quanto tempo depois, está ali 43 dias depois, assim, então, embora escuro, era só líquido, acabou a gordura, e acabou as baratas. Porque a barata vai ali também para procurar o alimento, que é a poluição, a gordura. Acabou o alimento, elas não vão mais. Tá? Vamos lá. E eram 3 restaurantes. Aqui um bioaumento também em tubulações. Quando eu tenho um restaurante industrial, coisa assim, ou até na minha casa, eu jogo uma vez por semana, daí uma colher de sopa. Eu não vendo isso porque, para mim, seria caro de fazer. Eu teria que ter outro segmento com caixinha, certo? Que não vale para mim, eu faço indústria. Mas em casa eu faço uma colher de sopa num balde, e daí uma vez por semana eu despejo em todos os ralos privadas, ralos de chuveiro, ralo de pia. E daí o que acontece? E quando eu trato de indústria alimentícia, ou restaurante industrial, eu também ensino eles a fazer isso. Por quê? Os canos, eles vão entupindo. Quem que trabalhou já com influentes, essas coisas aqui, por favor? Tem alguém aqui? Então, você sabe como é que é. Eu uma vez reformei, fiz uma nova estação de tratamento no restaurante industrial, aqui na saída para São Paulo. A tubulação era assim. Dessa tubulação assim, tinha um orifício desse tamanho passando em frente. O resto era gordura, igualzinho às nossas coronárias entupidas. Teve que tirar tudo, quebrar tudo e pôr tudo novo, porque não tinha como desentupir aquilo. E os canos das nossas casas acontece isso. Porque a gente joga a gordura, tudo, elas vão incrustando e vão fechando. Daí você joga um monte de coisa. A maioria do que se joga lá é ácido, né? Daí detona com a tubulação, vaza tudo. Quando você inocula micro-organismo e faz o tratamento, ou seja, você não para de jogar, o que acontece? Além deles limparem numa indústria, eles vão limpar também lá a estação de tratamento, vão contribuir até, mas elas estão encontrando alimento incrustado nos canos. Então, algumas vão parando ali e vão aumentando a colônia. E daí o cano vai ficando limpo. Aí você mantém o cano limpo, não infarta com o passar do tempo. Agora aqui vamos passar para a aplicação em biodigestores. Como é que está meu tempo, hein? Bom, eu agora vou falar de outras aplicações. Aquela ali é a parte principal, lembrando que você usa também caixa de gordura, principalmente em caixas de gordura de indústrias, que são grandes. Eu já tratei a da Mitsubishi aqui, na cidade industrial. Pô, era o tamanho de um quarto, enorme. Eles não conseguiam resolver. Estavam sendo multados, etc. Eu cheguei lá e resolvi com a inoculação disso, mais nada. Tá? Vamos lá. Aplicação em biodigestores. O biodigestor nós fizemos, por acaso, eu ainda não estava trabalhando com isso, mas eu consegui os documentos. E depois eu estudei bastante sobre biodigestores e até hoje eu tento usar, eu não consegui nenhum aqui no Brasil ainda. Naquela época, que foi década de 80, veio uma empresa, isso eu soube, uma empresa que eu conheci, uma empresa do Canadá, 80 não, desculpa, foi começo de 2000, uma empresa canadense que veio aqui e fez um contrato com a Sadia, não sei se alguém tem conhecimento disso. A Sadia é uma cooperativa, então ela diz para os cooperados o que fazer e como fazer, e vende produtos ou dá produtos. E nisso ela fez um contrato em que essa empresa canadense ia construir biodigestores para tratar os efluentes das criações de frango, de batedouro e de suinocultura que existiam dos cooperados dela. Isso não funcionou. Vou contar o caso aqui por pitoresco. Por quê? Porque no contrato
eles exploravam por 10 anos. E depois de 10 anos, eles entregavam para o cooperado. Só que aquele tipo de biodigestor, naquela época, a lona durava 10 anos. E depois tinha que trocar tudo. Então, quando ele entregava para o cara, ele ia gastar uma nota, daí não deu certo, não funcionou. Mas essa empresa canadense comprava os nossos, esse produto que eu uso, para ajudar no aumento da eficiência dos biodigestores. Porque biodigestor é ou você trata a estação de tratamento, que pode ser lagoa, a maioria no campo é lagoa, ou o biodigestor foi feito, o objetivo do biodigestor é tratar efluente. Hoje nós fazemos outras coisas com eles. Então, quando você inocula ali dentro o inóculo biológico, você aumenta a eficiência dele, eu vou mostrar aqui. Só que nós tivemos uma surpresa, que nem a gente sabia. Deixa eu ver se é aqui. Eu vou esperar um pouquinho aqui para contar isso aqui. Ó. Como é que funciona? Você tem um biodigestor, ele é dividido em 3 partes. Tá? A primeira parte, se multiplicam as bactérias fermentativas, que são responsáveis pela hidrólise dos compostos mais complexos. Isso aí não tem jeito, é o processo natural e tem que ter. E elas fazem naturalmente aquilo. E para que elas façam isso, você tem que calcular e dimensionar o biodigestor corretamente, para a carga que você vai usar, que é diferente para a suinocultura, para batedouro de gado bovino ou para tratamento de esgoto. Tá? Então, porque ela tem que ter um tempo, RTH, tempo de retenção hidráulica suficiente para que essas bactérias façam, e a bactéria, façam as funções dela. Então, nesse caso aqui, na primeiro texto, são fermentativas. Quando ela chega pela vazão, pelo fluxo, na segunda fase, que é lá no meio, entram as acetogênicas, que predominam, que são responsáveis pela transformação de diversos compostos em composto de acetona, por isso acetogênica, e produção de hidrogênio. E aí elas chegam na fase final. Nessa fase final, que a temperatura se eleva, inclusive, predominam as metanogênicas, que são as responsáveis pela produção do gás metano, ou seja, pela produção do gás propriamente dito. Todo esse processo, para no final sair um efluente limpo, mas lá dentro acontece isso, e as metanogênicas vão atuar. Também não tem jeito, vai produzir o biogás ou o gás metano. Então, o que eu andei em São Paulo, Minas Gerais, aqui no Paraná, então aqui em Carambeí, Castrolanda, 500 vezes Castrolanda. E daí eu via naquelas criações o pessoal, os poucos que usavam o biogestor, mal calculados, fazendo coisa errada e queimando o biometano. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês estão queimando dólar. Pelo amor de Deus, você transforma isso em energia. Eu conheci um holandês lá, mas daí ele trouxe da Alemanha. É outra coisa que eu vou contar por pitoresco, que eu acho que nós precisamos mudar essa cultura. Tudo que é aqui do Brasil, eu sempre lidei com coisas de alta tecnologia, né? Não só nisso, em outras áreas que eu não vou comentar aqui agora, meus amigos sabem. Tudo que é nova tecnologia aqui no Brasil é um desastre para o brasileiro aceitar, que eu chamo de complexo de Tupiniquim. Se é feito pelo Brasil, não sei não. Daí o cara vai para a Alemanha, vai para a Europa, gasta os tubos, compra lá e traz para cá. Tá? Esse holandês trouxe de lá da Alemanha. Muito bem. Tem ainda um detalhe. Os biodigestores e certas tecnologias da Europa têm que ser adaptadas aqui, porque o clima é completamente diferente. E o clima influi na produção das bactérias e no tratamento no final. Então, não adianta só trazer de lá e por aqui, que não vai funcionar tão bem. Bom, mas ele fez certo. Enquanto os outros, na época de baixa da suinicultura, estavam desesperados, ele estava sorrindo até aqui. Porque ele tratava, ele produzia biogás, ele armazenava, a parte do líquido que saía limpo, ele irrigava as plantações, sem gastar tanto adubo mineral, e daí é um adubo orgânico, biológico, e ele transformou os tratores, caminhões da fazenda, tudo movido a biogás. Pronto. Passou a ter um lucro, mesmo quando ficaram da suinicultura. E os outros desesperados. Fui lá, fiz teste, mostrei, não adiantou nada. Nunca acredito muito, pare, não vai, eu não consigo entender nem porquê. Agora estão me chamando de novo, eu vou tentar. Mas estou com uma dificuldade, porque eu quero que é o seguinte, um medidor de vazão, de produção de gás, do biometano, né? Para que não fique no olho aqui. Então, quanto que está produzindo de biometano antes
uma semana depois, 2 semanas depois, 3 semanas, para ver o aumento e fazer o cálculo da economicidade e se é viável aquilo, né? Só que um equipamento desse custa R$ 30.000. Eu não vou comprar para pagar R$ 30.000 e fazer um teste. Tá? Eu tenho até procurado, se alguém souber de algum, para a gente fazer um teste acompanhado por qualquer instituição daqui que se interesse, eu estou aí disposto a participar. Bom, aí o que acontece? Quando eu inoculava o produto, o que eu precisava? Era aumentar, na verdade, a eficiência do sistema. Nós tivemos a surpresa. Ele aumentou tremendamente a produção do biogás. Mas isso foi numa época que a energia estava barata. Ninguém se preocupou com isso. Então, olha aqui, ó. Nos Estados Unidos, existem instalações que eles conseguiram aumentar a produção de biogás em até 80%. As que eu acompanhei lá, variava de 40% a 60%. Vai variar da carga, do tipo de efluente, vai variar do projeto, do biodigestor e da temperatura do local. Tá? Eu preciso explicar o que é o valor disso hoje. Transformar energia. Você está gerando aquilo, em vez de queimar, você simplesmente põe para um gerador e gera energia elétrica, que eu estou fazendo. Aí, os micro-organismos aumentam a concentração daquelas bactérias, principalmente a metanogênica, e aumenta a produção de biogás. Tá? Então, elas são dosadas e tem como... Eu não vou entrar em detalhes, senão demora muito. Vamos acelerar um pouco aqui. Vantagens, então, quando se aplica em biodigestores. Aumenta a remoção de BO, DQO, OG, SST, nitrogênio e fósforo do silêncio, que é o objetivo. Vou correr. Diminui o controle de mau odor. Por quê? Porque eu tenho entre as cepas uma que chama-se sulfato-redutoras. E as sulfato-redutoras competem pelas sulfídricas e acaba com mau cheiro. Em biogestores que eu vi da Sadia, eles tiveram que tirar os suínos do lado porque o vento levava aquilo para dentro da criação e o gás sulfúrico, mas o suíno é muito sensível a isso. Daí dá rouquidão, eles morrem do coração, etc. E daí eles tiveram que trocar por causa do gás sulfídrico. Com o meu produto, a gente elimina o gás sulfídrico. Tá? Então, reduz o acúmulo de lodo, que quem conhece biodigestor sabe que é um problema, porque vai acumulando, daí vai diminuindo a eficiência, você tem que, às vezes, parar o biodigestor para tirar o lodo. Tá? Ele diminui isso como na outra. Melhora a eficiência do tratamento lá. Então, aqui, ó, quando aumenta, melhora a eficiência do tratamento, diminui o controle do odor, aumenta a qualidade do biometano, diminui a necessidade de manutenção dos geradores. Quando você vai usar o biometano para você usar em geradores, você tem que ter um purificador para tirar o gás sulfídrico, senão você detona o motor. Tá? Então, nesse caso, você já diminui bastante o gás sulfídrico. Vamos dizer que não zero, mas diminui muito. Então, você facilita e barateia o processo. Vamos passar adiante aqui, porque eu quero pelo menos mostrar umas coisinhas para você. Não vou entrar muito no detalhe, porque terminou minha hora. Aqui, aplicação em biodigestores, aqui um parâmetro. Efluente bruto sólido sedimentável, 0,500. Com o produto foi para 0,2. Sólidos em suspensão, de 12.733 para 320. E aí, demanda bioquímica de BO, de 11.107 para 414. Orgânico de oxigênio, 775. Então, aí, esse daqui é o único que eu salvei daquela época sobre o gás. Veja aqui. Começou no dia 4/9 a inocular, no biodigestor daquela empresa canadense. Tá? Olha aqui, ó. Eles estavam produzindo, na primeira semana, 659,96, não tem a unidade, deve ser litros, uma coisa. Tá? E aí foi dia 4, dia 11, dia 19, chegou a 1.162. Tá? Aqui o que, então? 15 dias. 15 dias. Daí caiu. Caiu porque a lona furou. Produziu gás demais, inchou demais, furou e começou a escapar gás. Daí eles corrigiram. Corrigiram e continuaram. Daí aqui, ó, do dia 2 ao dia 23, mais 20 dias, ele foi para 1.211, tá? Na produção de gás. Aqui está o aumento aí, isso aqui era visto diariamente. Então, vejam o que vale isso para produzir energia. E isso é resíduo, é sujeira, é consequência de qualquer criação e depois use o biodigestor. Degradação de proteínas, aqui eu vou passar muito rápido, que mostra como é feita a degradação de proteínas. E aqui eu falei que eu ia comentar o porquê que é importante as cepas. Porque tem cepas
em que ela pega por exemplo, proteína, ou óleos e graxas, ela é muito pesada. Ela não consegue, então, certas bactérias não conseguem degradar. Então, tem cepas de bactérias que elas conseguem degradar aquela molécula e ela quebra ela em 2, 3 mais simples. Aí vem outra cepa de bactéria que pega aquela mais simples e consegue metabolizar, e assim vai, nesse processo, até chegar no final, água e CO2. Daí você limpou todo o efluente e fez um tratamento, não simplesmente solubilizou. Aqui eu vou passar batido, só que aqui explica cada um carboidrato, como é que processa, como é que é a parte bioquímica, certo? Mas por causa do tempo, vamos correr aqui, para pelo menos mostrar alguma coisa aqui para vocês. Controle 2, importantíssimo. A Gomes, como é que é? Pescados, né? Itajaí, Gomes, como é que é? Fugiu. Gomes da Costa. A Gomes da Costa está com um problemão, o principal era mau odor. Fez uma comunidade em volta e, como sempre, o pessoal processou. E eles não conseguiam controlar o mau odor. Tratava o efluente e não conseguiam tratar o mau odor. Daí veio o Ministério Público, deu um mês para eles resolverem, eu parava a fábrica. Aí me chamaram. Eu fui lá e resolvi com isso. Por quê? Aqui, ó, o odor proveniente da decomposição da matéria orgânica é produzido pela degradação biológica do material com a subsequente geração de subprodutos de vários tipos, principalmente o gás sulfídrico, e metano também. Esses compostos são normalmente subprodutos de degradação fermentativa de elementos como aminoácidos e açúcares. Esses processos produzem compostos como gás sulfídrico, que não são apenas odores agradáveis, mas também relativamente perigosos, mesmo de baixas concentrações. A Marinha fabricou corvetas nossas, projeto nosso, mas comprou o sistema de tratamento de efluentes da Inglaterra. Ele veio pronto, caixa preta, puseram lá. E começou a dar um mau cheiro desgraçado. Começou a acumular lodo, etc. Eles não inoculavam micro-organismos, e o que que faz? Daí pegaram lá 2, 3 marinheiros, um sargento, e mandaram entrar pela tubulação para ver e limpar aquilo lá. Morreu os 4. Morreu os 4. Daí eles aprenderam que não pode. O gás sulfídrico é altamente tóxico. Quando você está a céu aberto, você sente o cheiro de ovo podre de esgoto, porque ele está diluído. Se você fechar e respirar aquilo, babau. Tá? Aí aprenderam que não podia. Você evita tudo isso. Pesado que eu era. Aí você imaginou entrar dentro da tubulação com isso? Foi todo mundo embora. Bom, aqui então explica. Então, o controle do odor é muito rápido. Eu sempre que vou tratar que o problema maior é mau odor, eu digo, um mês eu resolvo, mas normalmente em uma semana, 15 dias eu resolvo. Só que vamos dizer que leve 20, então eu já peço 30. É comercial. Vamos lá. Aí, o processo de tratamento é ativo, sem oxigênio. Uma coisa importante. A outra coisa importante que nos outros produtos aqui no Brasil não tem. Eu tenho 3 tipos de cepas, além de cepas que degradam isso, degradam aquilo, metanogênese, bababá, eu tenho elas. Fugiu o nome agora. Que preciso dela, me ajuda aí. Aeróbicas, anaeróbicas e facultativas. Tá? O que significa isso para os leigos? As aeróbicas, elas atuam na superfície do fluente, junto com a ar, elas precisam dela para sobreviver. Mas e lá para o fundo? Daí eu tenho as anaeróbicas, que vão para o lodo e para o fundo, não precisam de oxigênio, e fazem o mesmo processo. E tem as facultativas, que elas vivem tanto com ar ou com sem ar. O meu produto tem os 3. Né? Esse é o diferencial de tecnologia, que às vezes é difícil de se explicar para uma diretoria, para uma empresa. Produto biológico, é barato, vamos pôr. Mas tem 4, 5 cepas, não é aeróbica, anaeróbica, não funciona direito. Tá? Vamos lá, bem rapidinho. Eles são não oportunísticos, não causam doenças em hospedeiros comprometidos. Oportunísticos são aquelas bactérias que você está com baixa imunidade, elas se instalam e você provoca doença. Essas nossas são não oportunísticas, são não patogênicos e de ocorrência natural, aquilo que eu falei que o pessoal se preocupava muito. Os testes que eu tenho, que foram feitos de concentração e não fazem mal nem para peixinho, para sapinho, para borboleta, para nada, foram feitos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligados à instituição Oswaldo Polo BioRio, tá? Eu tenho os documentos aqui. Vamos lá, eu vou passar batido aqui, que isso tudo já falei. Aplicação aqui, ó, petróleo, biorremediação, caixa de gordura, fábrica de alimento, papel, celulose, blá, 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 blá. Vamos lá. Tem tudo mais uma área aqui, mas eu vou só passar batido. Essa é uma outra área, com outros cepas, que é compostagem bioacelerada. Todo mundo sabe que compostagem ocorre se eu deixar ali, de qualquer jeito. O que nem todo mundo sabe
é que tem certos produtos, como e o que mais tem para compostar, que é o vegetal. Poxa, às vezes eu estou dando branco, estou querendo me apressar. Vegetal é formar celulose. Pronto. Ainda está vindo. Celulose. A celulose é hidrofugante. Então, você não quebrar a molécula da celulose, você não consegue fazer o processo. E ela, naturalmente, aqui, isso é compostagem que eu faço em fazendas. Lá em Minas, a gente faz fazenda de café. Você vai aos caminhões de café, eles tiram o café e devolvem a palha. E a palha era colocada só para cobrimento do solo. Aí agora eles transformam em adubo orgânico. Né? Como que eles fazem? Bom, aqui tem tombamento, eu fiz várias coisas aqui, e aqui o que interessa é isso aqui. Estou pondo mais nitrogênio, fósforo, potássio, que são os fatores NPK, que são os mais importantes, né, em adubo e plantação. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é a análise que eles chamam de feno, que é a palha, in natura, pela Unital em Campinas, que eu normalmente uso esse laboratório lá, que é um excelente laboratório. Então, ela tinha 0,85 de nitrogênio, 0,41 de fósforo e potássio 1,34. Isso antes de fazer o tratamento. A análise do feno tratado, após 55 dias com esse produto. 2,95 de nitrogênio, 2,25 de fósforo e 2,24. E esse mesmo feno, sem tratamento, deixado lá, compostando por 900 dias, 30 meses. Ficou com 1,47, 1,39, 1,45. Ou seja, 50% do que eu consegui aqui em 45 dias. Então, por isso que ela é bioacelerada. Na celulose, eu tenho que fazer um macetezinho. Eu tenho que quebrar a molécula para tornar ela permeável, porque ela é hidrofugante. Eu faço isso com um banho, vamos dizer, de uma solução de ácido fosfórico com água. Aí eu jogo, ele quebra, deixo ali 3 dias, quebra, daí eu inoculo. 30 dias depois, eu tombo a leira, porque ela aquece tanto que pode pegar fogo. E nesse processo, ela, além de estar transformando tudo em adubo orgânico, ela está também fazendo uma limpeza total, porque ela mata gramíneas e ele mata as patogênicas, porque chega a 75 graus e essas não aguentam essa temperatura, e essas mesmas aguentam. Então, você faz uma pasteurização do adubo, para não ter perigo de, quando você vende aquilo com adubo, que vira terra preta, você está jogando porcaria lá. E aí tem um exemplo lá de Brasília, em que o pessoal começou a pegar lá do tratamento de esgoto, lá, Sanepar de lá, começou a pegar essa parte de esgoto, fazia um negócio lá e vendia como adubo. E contaminou solos com patogênicas, os monstros tiveram que... E daí é um problema para se limpar, né? Meu não acontece isso. Aqui um outro, que mostra aqui também, ó, análise da Unital, aqui média de resultado em 10 tratamentos, análise inicial, análise da Unital com a palha de café sem tratamento e com tratamento. Tá? Diferencial obtido foi de 523%, 1.225%, está aí, bem rapidinho. Tá? E aqui, me dá mais um minutinho, porque essa eu não posso deixar falar para vocês. E vocês vão ficar revoltados, porque eu fiquei e duvido que alguém não fique. Tá? Eu não tenho mais esse produto, mas ele existe. Controle de pragas. Esse produto é o seguinte. Você descobriram anos atrás, muitos anos atrás, uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Esse Bacillus thuringiensis, quando você mistura com água e joga nas águas, ele esporula um cristalzinho. Esse cristal é tudo microscópio. Esse microscópio veio o mosquito da dengue, o mosquito da febre amarela. Todos eles crescem de larvas na água. Eu tinha, não acho mais, 2 volumes desse tamanho do Ministério da Saúde de Nova Zelândia, que usou isso e acabou com tudo isso. Tá? Tinha outros de outros lugares não tão grandes. Mas eu tenho resultados de laboratório lá do Polo BioRio. Não é tóxico, não mata nem aquela lavazinha do peixe, o peixe não é lava, como é que se chama o peixinho pequenininho? Hein? Levinos, o sapinho, borboleta, não faz mal para nada, não é tóxico, não faz mal para nada. Mas a larvazinha do mosquito da dengue, do mosquito da febre amarela, ele assimila aquele negócio e o intestino dele explode. Quando o intestino da larva explode, o mosquito não se cria. Sabe o que significa isso?
Eu tenho uma reportagem no meu computador da África, se eu não me engano, Nova Guiné. Tá? Nova Guiné? Não. Um lugar lá da África, sei lá, Guiné-Bissau, troço desse. E o jornal dizia assim, em outras partes do mundo já acabaram com a dengue. E nós temos gente morrendo até hoje. Eles puseram uma fábrica lá e acabaram com a dengue. Quantas pessoas estão morrendo de dengue até hoje, febre amarela? Eu trouxe isso aqui, eu cheguei até no Ministério da Saúde. Eu levei no governador aqui, lógico, para o Ministério Secretário da Saúde. Não quis nem se dar o luxo de testar. Aí um deputado, o Stefanes, comprou a briga, ficou maravilhado com aquilo. Não, pô, não é possível, tem gente morrendo aqui no interior do Paraná. Né? Vamos para lá. E foi para Brasília. Daí sabe o que nós descobrimos? Que o Ministério da Saúde, ele distribui aquele que lá no Rio a gente chama fumacê, passa aquele carro lá com aquela fumaça que é tóxica, só que é levemente tóxica, e joga não sei o que no Pires, e bababá, babá. Muito bem. E aí eles compram aqui, eles distribuem para as prefeituras. Quando tem um lugar que está morrendo muita gente, daí eles compram esse produto e dão sem dizer o que é. Daí, quando baixa a mortandade, eles param de comprar e distribuir para as prefeituras. Isso foi me dito pelo Stefan. Eu estou revoltado até hoje. Eu acho que qualquer ser humano fica. Tá? Em outros lugares do mundo, acabaram já com isso. Com isso. É natural, do mesmo jeito. E nós temos essa palhaçada aqui. Pior ainda, o Polo BioRio, o Oswaldo Cruz, na época do final do governo Fernando Henrique, ele conseguiu desenvolver isso lá. E eu tenho recorte de jornal também, eles fizeram um teste em uma cidade ao sul do Recife, uns 50 quilômetros, que eu não sei qual é, mas é ali perto do Recife. Estava muita dengue, e eliminaram a dengue. Daí algumas indústrias, porque eles não podem produzir e vender, é pesquisa. Algumas indústrias pediram ajuda do governo para produzir aqui. O Fernando Henrique não deixou. Ok? Deduzo vocês o resto. Então, existe. E como? O turinguenses punha uma larva, um cristalzinho. E aí, o que eles viram? Quando eles colocavam aí, a larva adquiria resistência. Daí, eles descobriram outro, que é o Bacillus thuringiensis israelensis. Provavelmente tem a ver com Israel. E esse esporula três larvas, três larvas não, três cristais, mas de maneira aleatória. Como é aleatória, a larva não conseguiu encontrar resistência. E esse é o que é usado no produto para combater dengue, febre amarela e tudo que é eclipse. Né? Vamos terminar aqui. Então, desculpe aí, mas são coisas interessantíssimas que eu falei que ia dar como notícia, pelo menos, para vocês. E do petróleo, vou passar. Petróleo, você tem foi desenvolvido na Califórnia, usado no Mar do Norte, a China usa bastante, a Califórnia usa bastante. Também fui na Petrobras, 3 anos de trabalho perdidos. Você tem poços de petróleo com muita parafina. Quem conhece isso sabe que daí fica muito pesado. Nós temos poços aqui com muita parafina. E quando é no fundo do mar, você tem muita dificuldade, fundo para caramba, você para ter potência para tirar aquilo e trazer para cima é enorme, não consegue. Você abandona o poço. Muitos poços no Nordeste que foram abandonados é por causa de excesso de parafina, já estavam no fim, daí muita parafina já não compensava mais economicamente. O que fizeram na Califórnia? Algumas bactérias que se alimentam da parafina e transformam em água e CO2. A água é o que você inocula. Quem sabe disso? Você, para tirar petróleo, você injeta água e joga o petróleo, tira e separa da água. E elas formam água. Então, não altera as qualidades do petróleo, nada. E nós estamos cheios de poços assim, que estavam parados de explorar, porque não era economicamente viável. 3 anos depois, eu consegui o primeiro poço. E desisti, depois eu só falo por quê em particular. Quase infartei, mas parei, porque dá 4 milhões a cada 3 meses. Tá? Mas vocês podem desconfiar, porque graças a eu não ter aceito o que me propuseram, eu não fui parar como um dos empresários do mensalão. Daí ninguém fez. Até hoje não uso. Até hoje não uso. Aqui bem rápido, é assim, ó. O óleo está no meio das pedras do solo, ele é todo assim, são grãos, né? O óleo está no meio. Você tem que escoar ele para puxar. Quando tem parafina, ele fica grudado. Daí você inocula, olha lá, deixa um mês parado, tampa o poço, daí solubiliza e você suga o óleo.
Tá? Redução da viscosidade, que se consegue antes do tratamento, pode ser dos Estados Unidos. Aqui nunca a gente conseguiu fazer. E interior de oleoduto, você pode usar nos oleodutos também, que é o oleoduto que nem cana de esgoto, ele vai infartando. Tá? Não vou dar explicação aí, vamos adiante, acabou, desculpe, passei um pouco da hora, mas eu acho isso maravilhoso. É o que a natureza faz. Eu acho isso maravilhoso. Eu não consigo me conformar. Quando eu comecei com isso, a gente estava 20 anos atrasado. Agora estamos 50. Tá? Deixa eu dar só mais um exemplinho para vocês. Você se lembra da Guerra do Kuwait? Você lembra que explodiu o petróleo e tudo melado, as pedras, as praias? Você lembra das aves? Daí chegava o pessoal de ONG limpando, lavando as aves, estavam morrendo todos encharcados de petróleo. Lembram disso? Vocês repararam que 2 anos depois não tinha mais nada? O que foi usado? Produto, só isso. Quem lembra do acidente da Exxon no Alasca? Isso é antigo. Pô, foi uma meleca lá. Como que foi despoluído? Isso aí. Quando explodiu aqui um negócio em Paranaguá, no governo do Requião, eu fui lá. Levei lá, apresentei tudo. Obrigado, tchau. E daí ficaram cobrando multa e não sei o quê, daí os pescadores não podiam pescar, que o peixe estava contaminado, a pedra toda cheia de óleo. O micro-organismo entra na porosidade da pedra e limpa o óleo, no meio da areia, e limpa o óleo. Isso vocês deduzem. Acabei mesmo, obrigado. Algum local, alguma cidade do Brasil, né? Tratamento de esgoto específico, não, mas sim de indústrias. Esgoto e resíduos, né? Tudo mais ou menos a mesma coisa. O que varia, a diferença de esgoto para outros resíduos é no biodigestor. Um biodigestor de esgoto, ele é pobre para caramba, ele produz muito pouco biometano. Então, eu fiz um estudo grande, tem muita coisa sobre isso. Você, para tornar viável um biodigestor com esgoto, você tem que misturar outra coisa. Tá? Na Europa, eles fazem várias coisas, até misturam, tem um trabalho grande que mistura caldo de cana. Pô, caldo de cana? É porque o caldo de cana tem alguns micro-organismos que vão ajudar na composição. Tá? Mas aqui, você pode misturar com outras coisas, certo? Então, cada tipo de efluente, ele vai produzir um tanto de biometano, tendo uma eficiência melhor. Mas para biodigestor. No resto, para tratamento e limpeza, sem problema nenhum. E posso te dar um exemplo. Meu filho, que é engenheiro civil, Alexandre Gutierrez, ele estava fazendo pós-mestrado na Universidade Federal do Paraná. E daí tinha uns colegas da Sanepar, engenheiros, e eles se empolgaram, ele conversando sobre isso, e eles quiseram fazer um teste de bancadas. Foi lá por 2006, tá? 2006, 2007, 2008, não me lembro exato. Fizemos o teste de bancada com o quê? Ralph. Quem conhece bem os Ralphs aqui? Eu acho que deve ter muita gente que conhece os Ralphs. O Ralph, ele forma uma meleca depois de um tempo, certo? Confirmo. Um grude que nem graxa, assim, que, pô, você tem que parar o Ralph, esvaziar e limpar aquela meleca. É caro, não é caro? É caro. Pois é. E aí, no teste, era para isso. Daí fizemos um teste de bancada. No teste de bancada, ele elimina isso. Então, se você faz o tratamento, você impede que aquilo se forme e não precisa parar o Ralph. E eu não vou nem falar quando eles param o Ralph, porque não quero processo, mas você pode imaginar quando eles param o Ralph o que eles fazem com o esgoto. Né? Depois, em particular, eu posso falar, aqui não. Mas não consegui porque teve um diretor lá que não deixou a gente ir adiante. Os engenheiros lutaram e não conseguiram a gente, parou. Eu já falei com o Lizinho uma vez, ele sabe até quem é, mas aqui não interessa a gente identificar ninguém. Não está mais lá, tá? Por isso que às vezes tem vontade de voltar na Sanepar e ver se a gente consegue fazer um teste. Faz um teste, não funcionou, tudo bem. Mas tem problema, tá? Rui. Opa. Você quer? Tá. Essas cepas foram desenvolvidas de pesquisa? Não. Eu trabalhei com 2 empresas americanas como representante, quando eu trouxe para cá. São das melhores que eu conheço no mundo. E nós fomos contratados para implementar uma empresa chamada Eurobac, lá em Portugal. E meu filho recém-formado, disse, vai você, eu fico dando apoio daqui. Ele foi para lá. Um ano depois, quando ele volta, eu soube aqui no Brasil tinha um cara que o pai, biólogo, tinha desenvolvido os produtos que era excepcional. Ele começou a fazer só para
só para... Acabei de falar isso, para transformar em adubo, né? E aí, só que ele viu que depois servia também para tratamento. E o filho dele é que explora isso, tem a patente e sabe o que eu acho que é a maior dificuldade, aonde que você consegue pegar cada tipo desses micro-organismos para multiplicar. Esse é complicado. E ele não ensina. E eu também não procuro saber, porque eu sou parceiro dele, ele produz a patente, não me interessa, seria até uma falta de ética. Tá? Eu compro o produto dele a preços, lógicos, diferenciados, porque eu é que comercializo, só que eu não só comercializo, eu faço o tratamento. Me dão os dados, eu faço toda a assessoria, digo o que é, e não cobro assessoria, não cobro nada, desde que compre meu produto. Porque, pô, uma indústria, você não para de jogar sujeira lá. Né? Se eu sou eficiente, compra de mim, tá bom para mim. Eu vou dando toda a assistência. Então, eu não tenho patentes disso, é dessa pessoa, tá? Ele é o dono de tudo isso, eu não pesquisei, não fiz nada sobre isso. Qual é a outra? Ah, sim, eutrofização de lagoas. Ok, a eutrofização você evita de fazer um tratamento. Eu participei por alguns meses, alguns anos, junto com a Prefeitura do Rio, da disposição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas quase fechamos o contrato, porque fizemos ainda com o americano. E aí, no final também, algumas coisinhas aí, que eu não posso ficar falando aqui, impediram a gente prosseguir. E o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, eu tenho até hoje as cartas de lá, com todos os pontos, é lógico que está desatualizado, pontos de despejo, etc. E fotos, tem uma que é muito impressionante, é uma canoazinha andando, a lagoa está verde, e quando a canoazinha vai, fica um rastro, assim, por um tempo, para fechar, como se fosse uma gelatina, de tão eutrofizado que está. Aí eu tenho fotos de favela, de prédios que jogam esgoto lá, é uma coisa indecente. Isso fazem uns 15 anos. Até hoje está igualzinho. E igualzinho. Tá. Rui, você nos mostrou ali sobre a compostagem, certo? E em aterro sanitário, você tem alguma coisa para desentupida já e Aterro sanitário, eu fiz projetos antes Desculpe, da gente parar. não é alguns aterros, né? Outros normalmente são lixões, né? Isso. Então, existe uma diferença grande, né? Tem gente que não sabe, aterro sanitário e lixão. A maioria aqui no Brasil é lixão. Eu tenho uma outra palestra que está programada para eu dar aqui na semana acadêmica, que é transformação de resíduos em energia, com vários tipos de tecnologia, em que eu vou abordar isso com detalhes, o que tem quantidade de lixões, Brasil, etc, etc. Tá? A compostagem em lixões, eu nunca pensei, porque você tem que fazer uma separação muito grande. Como eu fiz projetos de transformação, você tem que ter sempre uma separação, tem que ter todo o processo. Só que você tem tecnologias que hoje, eu estava comentando com o Borges aí, que você, por exemplo, plástico. Plástico é o maior problema do mundo. Pô, quanto mais plástico nessa tecnologia, melhor eu transformava em óleo combustível. Tá? E foi parado porque foi embora do Brasil porque não conseguiu apoio aqui. É o que eu falei, a complexo de Tupiniquim. Quando você chega alguém aqui com grande desenvolvimento da tecnologia, ninguém acredita. Daí vai lá para fora e vende. Tinha um produto que eu vendia que era um floculante, que era do Japão. Um cara conseguiu aqui a autorização e fabricava aqui. Era maravilhoso. Você misturava com água e jogava assim, você via que ele floculava todo, você passava por tipo de uma peneira, um negócio maravilhoso. Foi embora do Brasil. Sabe onde se instalou? No Egito. Aí ele vende ali para o sul da Europa, Itália, ali o norte da África, tudo ele vende lá. Aqui ele não conseguiu ir para frente. Então é triste. Eu acabei tendo contato com isso, com muita tecnologia, e como brasileiro, muito patriota, eu me sinto triste de ver isso, sabe? E eu até agradeço a vocês essa oportunidade aqui, que eu falo muito com vocês, o Borges que me convidou para participar aqui da Câmara do Meio Ambiente, e eu tenho tido a oportunidade de falar e mostrar para vocês, e agora pela primeira vez mostrar com mais detalhes. Porque eu acho uma tristeza a gente não usar. E daí tem ainda a parte de transformação em energia, que hoje é importantíssimo, de resíduos, inclusive plástico. Eu tenho filme disso, eu fiz teste, gravimetria, fui lá, pus na máquina, tenho o teste saído, deixa eu vou mostrar mais adiante para vocês. Tá? Agora, respondendo a pergunta. Então, no aterro sanitário, eu não faria compostagem, não. Porque ia dar muito, ser caro. A menos que fosse como é na Europa, né?
Na Europa já vem tudo separado. Orgânico, plástico, vidro, etc. Daí tudo bem. Mas aqui não é assim. Então, aqui eu acho que esse processo de separação seria muito dispendioso para a gente fazer isso. Não que não dê. Eu acho que aqui a gente pode fazer o processo de compostagem em várias indústrias de alimentos, como a Risotolândia, tá? Restos do Ceasa, depois eu te conto tudo que tem do Ceasa lá, muito detalhado, tá? Que eles vendem aquilo erradamente, e isso eu posso falar porque tem documento deles, eu tenho cópia lá, de estudos deles, em que eles dizem que eles sabem que é legal, mas eles fazem. Eles vendem os restos de comida lá, de vegetal, para a indústria, para a criação de suinocultura do entorno de Curitiba. E não sei se você sabe, a indústria do entorno de Curitiba de suinocultura é das maiores do Brasil, mas é aquela doméstica, né? E eles tratam com o resto de comida e resto Ceasa. Só que, o Luizinho deve saber disso, é proibido pelas leis sanitárias. Você não pode tratar suíno com o resto de comida, é proibido. Mas eles fazem. E eles mesmos têm lá, eu tenho lá escrito, eles dizem, nós sabemos que é contra a lei, nós temos que mudar isso. Só que esse documento eu tenho há 13 anos, e até agora não mudou nada. Esse é o Brasil. Desculpe minha sinceridade, espero não chocar muito vocês. Tem mais alguém que queira Tem mais? Tem perguntas? alguma coisa lá? Aqui não tem mais ninguém que queira fazer pergunta, então nós agradecemos a... Uma coisinha que eu quero dizer, tem muita gente ligada à Rotary, etc. Uma vez eu participei de reuniões que despoluiu o Parque do Barigui e o São Lourenço. Tem solução para isso, posso conversar aí depois com engenheiros, eu gostei de uma coisa técnica. Como que poderia fazer? Né? Desculpe, vou encerrar. Então, não havendo mais perguntas, nós vamos encerrar a palestra, agradecendo ao nosso palestrante Rui, que nos proporcionou essa oportunidade, e agradecendo a todos os presentes também. Até mais.